Saudações de Singapura, senhoras e senhores, graça e paz. Eu quero, agradecer a vocês por terem vindo aqui de novo nessa reflexão do dia. Eu quero falar um pouco hoje sobre paternidade, né? Acho que se eu fosse colocar um tema para a reflexão de hoje, é dizer que Deus é um pai de todos, mas Ele também é um pai de cada um. Né, o motivo que eu quero falar sobre isso é de mostrar como Deus tem formas diferentes de tratar os seus filhos, né? E acho que para a gente conseguir entender um pouco disso, eu quero mostrar para vocês na Bíblia, e depois falar um pouco sobre um exemplo próprio, né? Eu quero falar um pouco sobre Gideão e sobre Elias, tá? Então, se a gente for parar para falar sobre Gideão, né? A história de Gideão começa lá em Juízes, capítulo 6. Gideão, ele era o menor da tribo dele e ele estava começa a história dele na Bíblia mostrando ele malhando trigo no lagar. E o que isso quer dizer é o seguinte, que ele estava fazendo um trabalho escondido porque tinha um povo que vinha e saqueava toda a comida. E na hora que ele está ali parado, aparece um anjo, né, que fala para ele: você é um varão valoroso e eu vou usar você para libertar o povo. Então, o que acontece ali naquela questão é você pegar uma pessoa que passou a vida inteira trabalhando numa vivência de perigo, de perseguição, sendo o menor da família, o menor da casa, e ele de repente recebe a promessa que ele vai ser o libertador de uma nação. Então Gideão, né, quando vai seguindo ali na história, ele pede um sinal para Deus, né? Em Juízes 6, entre 18 e 22, ele pede um sinal para Deus. Primeiro, quando ele encontra o anjo, ele fala assim: olha, eu trouxe aqui um sacrifício, não vai embora. Ele traz o sacrifício, né, um pão, e aí o anjo vai lá, encosta e o fogo consome. Ele percebe que realmente é Deus que está ali. Mas depois ele também fala duas vezes, né? Ele diz que ele põe um algodão, ele fala assim: olha, primeiro Deus, se eu vou realmente levar para a vitória, faz cair o orvalho de manhã e molha só o algodão, não molha o chão em volta. Aí ele acorda no outro dia, tá assim. Aí ele vai lá e fala assim: Deus, eu não tô te tentando, não fica nervoso. Você pode fazer o contrário agora? Faz cair o orvalho em volta de tudo e não molhar o algodão? E acontece da mesma forma. Ou seja, ele já recebeu três sinais de que Deus estava com ele. Então, de certa forma, ele começou a se sentir confiante. E aí ele faz uma convocação, vê um exército enorme, mais de 20 mil pessoas se juntam a Gideão. Na verdade, mais de 30 mil pessoas se juntam a Gideão. E Deus olha e fala assim: não, tem muita gente, deixa eu fazer uma limpa. E no final, Gideão fica com 300. Né? Ele tinha 32 mil soldados e cai para 300. Então o que acontece, né? Para mim é aí que entra a passagem mais interessante. Em Juízes 7, 9 a 11, na minha visão, é uma das formas como mostra a paternidade de Deus com o filho. Pensa só, Gideão foi escolhido por Deus, ele sabe quem é Deus. Mas agora ele olha para uma situação de novo. Eu sempre fui o menor, mas olha o meu exército, 300 pessoas. Eu olho do outro lado o exército inimigo, gigantesco. Naquele momento ele se sente inseguro, está com medo. Deus poderia falar assim: você é um infiel, você não tem coragem, eu já te falei e tudo mais. Mas o que Deus fala para ele ali nessa parte? Ele fala assim: Gideão, se você ainda está com medo, desce ali perto do arraial para você ouvir o que eles estão falando de você. E aí eu sei que você vai se sentir mais confiante. E o que é engraçado é que, mesmo depois de ter recebido os 3 vezes os sinais, Deus falou assim: eu vou te dar mais um para te mostrar que você é capaz de vencer, que você vai vencer. Então ele desce lá, ele ouve aquilo, e durante a noite Deus fala com ele. E aí, né, no versículo 10 e 11 que ele fala isso: se você ainda tem medo, desce lá para ouvir o que eles estão falando. Né? Eu acho que isso é um ponto tão interessante porque ele começa a descrever como Deus fala com Gideão como filho. Ele pega na mão e fala assim: filho, eu sei que você está com medo, então eu vou te mostrar, antes de você fazer o que você tem que fazer, que você pode ir em frente e você vai conseguir cumprir aquilo que eu coloquei como propósito para você na sua vida. Então, essa é a forma que ele lida com Gideão. Então, Gideão vai lá e realmente a Bíblia nos relata que quando ele vê que o pessoal está com medo, ele volta todo encorajado, pega os 300, ele desce lá e consegue desbaratinar o exército dos midianitas. Então, Deus, como pai, para Gideão, ele é aquele que ele chega perto e fala assim: olha, eu entendo a sua história. Eu sei que você sempre foi o pequeno, você sempre passou por perseguição, então eu vou assegurar que você, mesmo com medo, eu vou te fortalecer no seu medo. Né? Então isso é para dizer que se você ter medo, você tendo medo na sua vida, isso não quer dizer que você não está sendo fiel ou que Deus vai te abandonar, vai achar que você é um covarde e não vai tratar, né? Mas a gente olha para Elias, né? Agora a gente pega lá Elias, né? Acho que boa parte de vocês já conhece a história, né? Chega
ele para falar com o rei. Então imagina, um homem que vem do interior, chega na presença do rei e fala o seguinte: olha, não vai chover porque você, né, porque você está vivendo de forma errada. Então imagina só, imagina a vivência de Elias, né? Nos 3 anos desde que ele falou, parou de chover. Aí ele vai pro deserto, corvos alimentam ele, recebe alimento, tipo, animais vêm servindo alimento por eles. Depois ele vai para casa de uma viúva, ele é servido, ele multiplica o azeite da viúva, ele multiplica a farinha da panela, ele faz outro milagre. E tudo que ele vai passando, sempre vai acontecendo uma coisa ou outra, sempre vai acontecendo milagres desse processo dele, né? Ele ressuscita o filho de uma viúva, né? Então, só para te passar, no 1 Reis 17, no versículo 6, servido por corvos, versículo 15 e 16, ele multiplica a farinha e o azeite. Depois, no versículo 22, ele ressuscita o filho da viúva de Sarepta. Ou seja, em um capítulo da Bíblia, ele passou por inúmeros milagres, inúmeras manifestações do poder, da capacidade de Deus, né? Quando chega no capítulo 18, ele vai lá e ele volta para falar para o rei, ele afronta o rei pela idolatria, ele afronta a rainha porque ela apoia outros deuses, ele desafia Baal na frente de todo mundo, Deus manda descer fogo do céu, ele ora e chove depois de 3 anos na empresa. Ou seja, em 2 capítulos, o que Elias vive é um tipo de manifestação de Deus que pessoas não viveram a vida inteira, né? Agora o que é engraçado é o seguinte, que quando a gente muda para 1 Reis 19, né, que foi um dia depois, vamos dizer, 4 versículos depois que ele fez chover, né, mostra que Elias está com medo, e ele foge de Jezabel pedindo a morte para Deus. Eu parei para pensar, como que alguém que tem tamanha vivência, tamanha experiência com Deus, chega numa situação que, né, tá com medo de uma pessoa, começa a se sentir desgostoso da vida, né? E aí quando a gente entra ali no 1 Reis 19, começa a falar que um anjo chega para ele, dá um alimento para ele, ele dorme, o anjo vai lá dar alimento para ele de novo, aí quando ele acorda ele anda quase 500 quilômetros sem se alimentar, com base nisso, ele fica quase 40 dias sem comer ou sem beber, e aí ele se esconde numa caverna, né, no Monte Horebe, que é conhecido como Monte de Deus. Quando ele está dentro dessa caverna, e aí que eu falo que começa o tratamento do pai, o pai vira para ele, né, Deus vira para ele e fala assim: Elias, o que você está fazendo aí? Aí Elias fala assim, no versículo 10, Elias responde: não, eu tenho sido zeloso à sua palavra, eu sou obediente, e eu estou sendo perseguido, minha vida está em risco, por isso que eu estou aqui. Aí no versículo 11, Deus fala assim: não, você está aí dentro, vem aqui para fora que eu quero falar com você de novo. Quando Elias sai, no versículo 11, aí passa aquele período que é a demonstração da multiface de Deus. Diz que viu um vento, viu um terremoto, viu um fogo, vem coisas gigantescas acontecendo, e Elias permanece em paz porque o filho conhece a voz do pai. Então ele sabe que tipo, Deus não está em nada disso. Isso aí é só barulho. Ou seja, Deus está falando para ele: tudo que você fez, essa manifestação, esses milagres, é barulho. E aí no final vem a voz suave, e aí Elias ouve e fala assim: essa é a voz do meu pai, né? E o que foi interessante é isso, que de certa forma, Elias, como um filho, falou assim: olha, eu não quero corvo, eu não quero anjo, eu não quero gente ressuscitando, eu quero ouvir você, pai. E acho que essa forma como Deus faz. Então, pro filho que quer ouvir o pai aparece para falar, né? O que eu acho que é interessante é que aí no versículo 13, Deus pergunta para ele assim: o que você está fazendo aqui, Elias? E aí, logo em seguida, ele fala a mesma coisa que ele falou antes: eu estou sendo perseguido, minha vida está em risco, por isso que eu vim para cá. Só que Elias não entendeu a pergunta, né? O que o pai está perguntando para ele é o seguinte: o que você tá fazendo aqui? Elias pensou que é o que me trouxe para cá. E o pai está perguntando para ele assim: não, por que você está aqui? O seu trabalho ainda não acabou. Então é engraçado que a resposta de Deus é depois que Elias reclama de tudo que aconteceu, no versículo seguinte Deus fala assim para ele: olha, sai daqui, vai ungir o rei lá na Síria, volta, escolhe Eliseu como seu sucessor. Então ele não responde à reclamação de Elias. Ele fala assim: ó, isso é que você ainda tem que fazer. E no final ele fala assim: ó, e só para você lembrar, tem 7.000 que não se dobraram lá em Israel. Então assim, você não tá sozinho. Para de reclamar. Toca o barco. Então, assim, o que é engraçado é que com Gideão, Deus não foi direto e falou assim: eu não quero ouvir essa reclamação, toca o barco, vai embora e continua fazendo o que você tem que fazer. Ele segurou Gideão e reforçou e sustentou a confiança de Gideão, até ele conseguir fazer o que tinha que ser feito. Quando chegou em Elias, ele falou assim: Elias, eu não vou entrar
tipo, passar a mão na tua cabeça com essa reclamação que você tá tendo. Toca o barco porque, tipo, você ainda tem coisa pra fazer. Não é pra você ficar parado aqui. Meu compromisso não é com o que você fez até agora. A sua missão ainda não terminou, né? E por que que eu falo que Deus é pai de todos e pai de qualquer um, né? Eu digo isso que, assim, né? Quando Deus é pai, ele entende que, assim, tem hora que ele tem que cuidar de longe, né? Pensa só, ele mandando os corvos e tudo mais. Mas tem hora de cuidar de perto, que é quando ele chega pra Elias ali na caverna e chama ele pra falar pertinho com a voz mansa. Tem hora que Deus tem que mostrar a força, né? Tem fogo caindo do céu, tem exército sendo derrotado apenas com 300, mas tem hora também de falar com ternura, que é quando Deus vai falar, você é um varão valoroso para Gideão, ou fala de novo na caverna com Elias. Tem hora que Deus tem que atender o pedido, que é na forma quando Elias fala de, né, tipo, de ressuscitar o filho da viúva, ou quando Gideão fala assim, pedindo os sinais que ele pediu. Mas tem hora também que tem que ignorar a reclamação, né? Quando Elias fala, só eu sobrei, ou quando o Gideão fala assim, eu sou o menor da minha família, o mais pobre. Então o pai, ele tem essas coisas, né? E o que eu queria falar nessa reflexão é, tipo, eu também como pai, né? Tipo, e eu, meu filho mais velho agora com 4 anos, então eu não sou um pai há tanto tempo. Mas o que eu percebi na curta jornada de paternidade é que quando você tem um filho, você começa a entender melhor como Deus é pai. Mas quando você tem dois, você começa a entender um pouco também como Deus é pai de todos e também de cada um, né? Você começa a perceber as diferenças de como Deus nos trata, ou trata cada um como pai. Então, como exemplo, né, eu vou falar do meu caso, né? O meu filho mais velho, né? Eu tenho uma filha mais nova. Quando a gente ia andar na rua, o meu filho, ele descia do colo e ele já ia disparado na frente. E aí ele olhava para trás só para ver se eu tava por lá. Ou seja, ele tinha essa coragem, ele só tinha que ter a convicção que eu tava por perto. Agora, a minha filha, quando eu ponho ela no chão, ela já levanta a mão para eu segurar na mão dela. Certo? Então, eles têm essa forma diferente. Então, na rua, meu filho é muito mais corajoso, muito mais desbravador. E minha filha é mais querendo segurança. Agora, na piscina é o contrário. Na piscina, a minha filha chega, ela se joga, ela me viu ali, ela não quer saber se eu tô pronto, se eu tô preparado. Ela se joga em cima de mim porque ela sabe que eu vou pegar. Agora, o meu filho, ele para na beira e fala assim, pai, você vai me pegar? Pai, ó, eu vou pular, você me segura. Ele pede essa confirmação várias vezes, né? E aí eu fico pensando, se o meu filho olhasse pra mim, olhasse, na verdade, pra irmã dele, e ao invés de olhar pra mim, ele fica olhando pra irmã dele, se comparasse com a irmã dele, talvez se ele se olhasse na rua, ele ia se achar melhor. Ou se ele estivesse na piscina, ele ia se achar pior. Ele fala assim, nossa, eu nem sou tão corajoso, olha só como a minha irmã é corajosa, ela pula e tudo mais. E minha filha é da mesma forma. Talvez na rua ela fala assim, nossa, olha como meu irmão é corajoso, ele vai lá na frente, eu fico com medo e seguro aqui na mão do meu pai. Por que eu quero falar isso? Talvez a gente também tenha se comparado com os nossos irmãos dentro da igreja. Olha como essa pessoa ora bem, olha como essa pessoa fala da palavra. Eu não sou assim, eu não sou... Mas quando a gente olha para o pai não quer saber disso. O pai olha para você como um filho, olha para mim como um filho e diz o seguinte: eu sei o que você precisa para você se sentir fortalecido, eu sei o que você precisa para você se sentir seguro, e eu sei o que eu pedi para você que você é capaz de fazer. Então, para alguns, toca o barco. Deus vai ser mais, tipo, né? Poucas ideias, né? Palavras retas. Mas para você que de repente precisa de mais segurança, você fala assim, pai, eu passei por tanta dificuldade e passamos às vezes. Acredite, Deus ele vai segurar a tua mão. Ele vai te falar assim, ó, vem aqui que eu vou te mostrar que tá tudo bem. Então, eu quero encerrar essa reflexão para dizer para todo mundo que tá me ouvindo, né? Tipo, e também como pai, não olhe e não se compare e não pense que Deus está olhando para você e comparando com seus irmãos. Deus olha para você. Como pai eu te falo isso, ele olha para você. Ele é o pai de todos, mas ele é o pai de cada um. E o que você é, quem você é, a sua experiência, tudo que você passou, Deus tem te moldado, ele tem te trabalhado como pai para que você realize aquilo que ele tem para sua vida. Tá bem? Então, se vocês me permitirem, queria terminar essa reflexão com uma oração. Tá bem? Pai, eu te agradeço, porque você é o pai de todos e também é o pai de cada um. Eu te louvo, Deus, porque da mesma forma como você falou com Gideão de uma forma e com Elias de outra, Deus, o Senhor fala com cada um de nós da forma diferente, da forma como o Senhor sabe que nós nos sintamos seguros, amados e direcionados conforme a Tua palavra.
Eu quero te pedir, Deus, que todo espírito de comparação com irmãos, todo espírito de medo, de inveja ou de olhar de frustração por vermos irmãos que talvez são mais espirituais ou mais abençoados que nós, Pai. Eu quero pedir que esse espírito seja retirado no nome de Jesus. E te pedir, Deus, que nós possamos fixar os olhos em Ti, que é o nosso Pai, e que nos ensina e nos encoraja a viver cada dia em fé, rompendo em fé e caminhando conforme a Tua vontade. Eu te agradeço, Pai, porque é na Tua palavra que nós, como filhos, somos fortalecidos e guiados. E eu te agradeço, Deus, porque da mesma forma como com Gideão você puxou pela mão e como com Elias você deu um tapa para continuar, a sua obra ela não pode ser interrompida e a sua vontade vai ser realizada. Obrigado mesmo, Pai. E eu te louvo por tudo no nome de Jesus. Amém? Então, eu quero dizer para todos aí obrigado por ter participado e juntado mais essa reflexão. E eu te vejo da próxima vez, se Deus quiser e assim permitir. A paz.